O sol nascente banhava os arranha-céus de São Paulo com uma luz dourada, refletindo-se nas centenas de janelas espelhadas do edifício Almeida Tech, no coração da Avenida Paulista. Do alto do 13º andar, Ricardo Almeida observava a cidade despertar através da parede de vidro de seu escritório. Aos 45 anos, o empresário havia construído um império tecnológico avaliado em bilhões, mas o brilho do sucesso não alcançava seus olhos castanhos, sempre melancólicos desde a partida de sua esposa. Elisa, 3 anos atrás. Senhor Almeida, sua reunião das 8 está confirmada. E o Sr. Mendonça está aguardando sua ligação sobre o acordo. A voz de Patrícia, sua assistente de confiança há mais de uma década, soou pelo interfone. Obrigado, Patrícia. Avise ao conselho que estarei descendo em 10 minutos. Ricardo ajustou a gravata italiana e respirou fundo. Aquela semana marcaria o ponto culminante de toda a sua carreira. A Almeida Technologies estava prestes a ser vendida por R$500 milhão, um valor que superava até mesmo suas expectativas mais otimistas. O acordo vinha sendo costurado há meses, com um comprador que se mantinha no anonimato, representado apenas por advogados e intermediários. A única exigência inegociável era que a confirmação final fosse feita pessoalmente por Ricardo, através de uma ligação para um número específico, onde ele forneceria as senhas das contas offshore que validariam a transação. É apenas uma formalidade, haviam explicado os representantes. Uma questão de segurança absoluta. Enquanto descia no elevador privativo, Ricardo pensava que aquela venda representava sua liberdade. Desde que Elisa havia partido em um trágico acidente de carro na Serra do Mar, ele havia se afogado no trabalho, transformando a dor em lucro, a ausência em produtividade obsessiva. Talvez agora, com R$500 milhão na conta, pudesse finalmente permitir-se respirar. A poucos quilômetros dali, em um mundo completamente diferente, Luna acordava enrolada em um cobertor fino sob a marquise de uma loja fechada na Rua Augusta. Aos 11 anos, a menina de cabelos cacheados e pele morena já conhecia as regras da sobrevivência nas ruas de São Paulo. Sabia exatamente quando os seguranças dos estabelecimentos fariam a ronda matinal e a expulsariam, e sabia também que precisava juntar pelo menos R$50 vendendo balas nos semáforos para garantir sua comida do dia. Luna não tinha família que conhecesse. Crescera em abrigos até os 9 anos, quando fugiu após sofrer maus tratos. As ruas eram duras, mas pelo menos ali ela controlava seu próprio destino. O que a destacava de outras crianças em situação semelhante era sua memória. Luna jamais esquecia um rosto, um nome ou uma conversa. Era como se sua mente fotografasse cada detalhe, cada palavra ouvida, cada expressão captada. Essa habilidade já a salvara de encrencas diversas vezes. Acorda, pirralha! Vai vender bala em outro lugar hoje. O segurança da loja de eletrônicos a cutucou com a ponta do sapato. Luna rapidamente recolheu seus poucos pertences, guardados em uma mochila surrada com estampa de unicórnio, resto de alguma doação. Sem responder ao segurança, correu para o banheiro público da praça mais próxima, onde fazia sua higiene matinal com o pouco de dignidade que conseguia preservar. Naquela manhã, seu território de vendas seria justamente os arredores do imponente edifício Almeida Tech. Os executivos apressados raramente compravam suas balas, mas frequentemente deixavam que ela ficasse com o troco. Pode ficar, menina. Uma falsa generosidade que, somada ao longo do dia, enchia seu estômago. Na sala de reuniões do 28º andar, Ricardo Almeida estava cercado por 10 pessoas, advogados, diretores financeiros e consultores, todos analisando os últimos detalhes do acordo monumental. O comprador agendou a ligação final para sexta-feira, às 10 da manhã, explicou André Meirelles, o advogado-chefe. Você disca o número, confirma sua identidade através do código que recebeu, fornece as senhas de acesso às contas offshore em Cayman e Suíça, e pronto, R$500 milhão estará garantido. E continuamos sem saber quem é o comprador? Questionou Ricardo intrigado. Sabemos apenas que é um grupo internacional com muito interesse no mercado brasileiro de tecnologia, respondeu o advogado, folheando documentos. A confidencialidade foi condição inegociável.
Eles pagarão ágio de 20% sobre o valor de mercado por essa descrição. Ricardo assentiu, satisfeito. Era um homem de negócios, afinal. O mistério não o incomodava desde que o dinheiro fosse real, e os auditores já haviam confirmado que os fundos estavam separados e prontos para a transferência. Enquanto isso, no térreo do edifício, Luna tentava vender suas balas perto da entrada, sendo constantemente afastada pelos seguranças. Conhecia a rotina deles. Sabia exatamente quando mudariam de turno e quando a vigilância afrouxaria. Foi durante uma dessas brechas que avistou pela primeira vez Ricardo Almeida saindo do prédio, entrando em uma Mercedes preta, parecendo preocupado enquanto falava ao telefone. Luna não sabia quem era aquele homem de terno impecável, mas algo em sua expressão chamou sua atenção. Em sua vida nas ruas, ela desenvolvera um sexto sentido para ler pessoas. E aquele homem, apesar de toda a sua riqueza aparente, carregava o mesmo tipo de solidão que ela conhecia tão bem. No final daquela tarde, exausta após um dia de vendas escassas, Luna procurou abrigo nos fundos de um bar próximo ao edifício Almeida Tech. O beco era relativamente seguro e os cozinheiros às vezes deixavam sobras de comida para ela. Encolhida entre caixas de papelão que serviriam de cama improvisada, Luna estava quase adormecendo quando vozes masculinas alteradas a despertaram. Está tudo pronto para sexta-feira. Quando ele discar o número, o sistema fará o resto. Todo o dinheiro será transferido automaticamente para nossas contas no exterior. Luna ficou imóvel, o coração acelerado. Algo na voz do homem a deixou em alerta. Espremendo-se contra a parede, conseguiu espiar através de uma fresta entre as caixas. 2 homens conversavam, um deles gesticulando nervosamente enquanto bebia. Na tênue iluminação do beco, ela não conseguia ver seus rostos com clareza, mas a voz do mais alto soava venenosa, carregada de um ódio que a fez estremecer. E o melhor, quando as autoridades receberem os documentos forjados, Ricardo Almeida estará acabado. Perderá tudo e ainda vai para a cadeia. Uma vingança perfeita, 3 anos sendo planejada. O nome fez Luna prender a respiração. Era o homem do terno ou do carro preto. Estavam tramando algo contra ele. Marco, você tem certeza que isso vai funcionar? Perguntou o segundo homem mais baixo e nervoso. Claro que sim. O grande Ricardo Almeida, sempre tão arrogante, acreditando que é intocável. Ele me expulsou da empresa como se eu fosse lixo. Agora vai perder tudo, exatamente como eu perdi. Luna permaneceu absolutamente imóvel, sua mente extraordinária gravando cada palavra, cada detalhe daquela conversa que não deveria ter ouvido. Quando os homens finalmente se afastaram, ela sabia que precisava fazer algo. O homem de terno estava em perigo, e por alguma razão inexplicável, ela sentiu que precisava avisá-lo. Mas como uma menina de rua conseguiria chegar até um empresário poderoso? Quem acreditaria nela? Luna passou a noite acordada planejando. Tinha apenas 3 dias até sexta-feira para impedir uma catástrofe que nem compreendia completamente, mas que sentia ser terrível. O que ela não sabia é que estava prestes a mudar não apenas o destino de Ricardo Almeida, mas também o seu próprio. A manhã de quarta-feira amanheceu nublada em São Paulo, com aquela garoa fina que os paulistanos tanto conheciam. Luna despertou mais cedo que o habitual, o coração ainda acelerado com o que ouvira na noite anterior. Enquanto lavava o rosto na pia de um banheiro público, repetia mentalmente cada detalhe da conversa entre os 2 homens. Marco. Esse era o nome que o homem alto havia mencionado. Precisava descobrir quem era esse tal de Marco e qual sua conexão com o empresário Ricardo Almeida. Mais importante, precisava encontrar um jeito de alertar o homem do terno sobre a armadilha que estava sendo preparada para sexta-feira. Determinada, Luna dirigiu-se novamente ao imponente edifício Almeida Tech. Desta vez, não levou suas balas para vender. Precisava estar atenta, observar, encontrar uma brecha na segurança que permitisse sua entrada no prédio. Posicionou-se estrategicamente em frente a uma banca de revistas do outro lado da rua, onde poderia observar sem chamar atenção. Por volta das 9 da manhã, viu quando a Mercedes preta estacionou e Ricardo Almeida desceu, acompanhado de 2 homens de terno que carregavam pastas. Ele parecia ainda mais tenso que no dia anterior, falando rapidamente ao telefone enquanto atravessava o saguão em direção aos elevadores. Enquanto isso,
No 30º andar, Ricardo enfrentava uma manhã turbulenta. As notícias chegavam em cascata. Ações da empresa oscilando, rumores no mercado sobre a venda iminente, jornalistas tentando confirmar informações vazadas. O estresse o consumia, mas em 2 dias tudo estaria resolvido. R$500 milhão garantiriam seu futuro e o legado que tanto lutou para construir. Senhor Almeida, o senhor Cardoso da auditoria externa está na linha, anunciou Patrícia pelo interfone. Ricardo atendeu prontamente. Cardoso, algum problema com a documentação? Nenhum, senhor Almeida. Apenas confirmando que todas as contas offshore estão prontas para receber a transferência na sexta-feira. Os códigos de segurança foram verificados 3 vezes, conforme solicitado. Excelente. E o número para a ligação final? Já está criptografado em seu e-mail pessoal, senhor. Recomendo memorizá-lo e deletar a mensagem, como solicitado pelos compradores. Após desligar, Ricardo abriu seu e-mail privado e memorizou a sequência de números. Era uma linha internacional com prefixo das Ilhas Cayman. Tudo parecia perfeitamente alinhado. Se algo o incomodava, era apenas o fato de nunca ter falado diretamente com o comprador, apenas com intermediários. Mas os advogados garantiram que essa discrição era comum em negociações de tal magnitude. No lobby do edifício, Luna tentava sua primeira aproximação. Havia observado que às 11h30 ocorria a troca de turno dos seguranças, criando uma pequena janela de oportunidade. Com a mochila de unicórnio nas costas, ela se misturou a um grupo de estudantes que visitava o prédio em uma excursão escolar. O crachá improvisado que fizera com papelão e um pedaço de fita não resistiria a um exame mais detalhado, mas na confusão de adolescentes barulhentos, ela conseguiu passar pelo primeiro ponto de controle. O problema surgiu no detector de metais. Um segurança notou sua aparência destoante do grupo escolar e a abordou. Ei, garota, cadê seu professor responsável? Luna congelou por um instante. Depois apontou vagamente para um grupo de adultos mais adiante. O segurança não se convenceu. Vamos, mostre seu documento de identificação escolar. Eu esqueci na escola, gaguejou Luna. Então você vai ter que sair. Este é um prédio privado, não um abrigo para meninos de rua. Luna foi escoltada para fora, enquanto tentava explicar desesperadamente. Preciso falar com o senhor Almeida. É muito importante. É sobre um tal de Marco. O nome não significou nada para o segurança, que a empurrou gentilmente, mas firmemente para a calçada. Fique longe ou chamaremos o conselho tutelar. Frustrada, Luna sentou-se no meio-fio, observando a entrada do prédio. Sua primeira tentativa havia falhado, mas ela não desistiria. Pessoas como ela eram invisíveis para o mundo, ignoradas pelos transeuntes apressados. Ela usaria essa invisibilidade a seu favor. Enquanto isso, no 21º andar, Ricardo conduzia uma videoconferência com os representantes legais do misterioso comprador. Na tela, 3 homens de terno, todos com sotaque estrangeiro, revisavam os últimos detalhes da transação. Então está confirmado para sexta-feira, às 10 horas, Sr. Almeida, disse um deles, de voz metálica. O senhor fará a ligação do seu escritório, usando uma linha segura. Sim, está tudo acertado, confirmou Ricardo, mas confesso que estou intrigado. Por que tanta confidencialidade? Em negócios desta magnitude, é comum conhecer com quem estamos tratando. Os 3 homens na tela trocaram olhares breves. Nosso cliente valoriza extremamente sua privacidade. Senhor Almeida, é uma questão cultural, digamos, mas posso garantir que sua reputação é impecável e que seus fundos são de origem completamente legal. A reunião encerrou-se com cumprimentos cordiais, mas Ricardo permaneceu inquieto. Havia algo estranho naquele acordo, embora não conseguisse identificar exatamente o que. 20 anos de experiência em negócios haviam lhe ensinado a confiar em seu instinto. Decidiu fazer uma ligação. Patrícia, por favor, conecte-me com Carlos Ribeiro, da Inteligência Corporativa. Carlos era um ex-policial federal que agora dirigia uma agência de investigação privada, frequentemente contratada pela Almeida Tech para verificar antecedentes de funcionários e parceiros comerciais. Em 20 minutos ele estava no escritório de Ricardo. Quero que você investigue mais a fundo esse grupo comprador, pediu Ricardo, entregando-lhe uma pasta. Sei que já fizemos as verificações de praxe,
Mas algo não me cheira bem. Quero saber quem realmente está por trás dessa oferta. Alguma suspeita específica? Indagou Carlos, folheando os documentos. Ricardo hesitou. Não exatamente. Apenas uma intuição. Verifique também se há alguma conexão com pessoas do meu passado. Ex-sócios concorrentes, ex-sócios como Marco Vasconcelos? Perguntou Carlos, erguendo uma sobrancelha. Ricardo enrijeceu ao ouvir o nome. Marco havia sido seu sócio nos primeiros anos da Almeida Tech. Brilhante, carismático, mas eticamente flexível demais. A descoberta de desvios milionários levou a uma ruptura turbulenta 3 anos antes. Marco saíra jurando vingança, mas desde então parecia ter desaparecido do mapa empresarial. Sim, verifique Marco também, concordou Ricardo, embora duvide que ele tenha recursos para uma operação deste porte. Ao fim do dia, Luna havia tentado mais 2 abordagens frustradas ao prédio. Na última, chegou a ser ameaçada com uma chamada para a polícia. Cansada e faminta, voltou ao mesmo beco da noite anterior, esperando ouvir mais alguma informação útil. Sua persistência foi recompensada quando, por volta das 22 horas, os mesmos 2 homens reapareceram. Desta vez conseguiu ver melhor o rosto do homem chamado Marco, alto, de cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso que não alcançava os olhos frios. O sistema está pronto. Testamos 3 vezes, dizia o homem mais baixo, claramente nervoso. Quando ele discar o número, o software capturará automaticamente as senhas de acesso e iniciará a transferência. Em menos de 2 minutos, todo o dinheiro estará nas contas nas Ilhas Cayman. Marco sorriu satisfeito. E os documentos falsos? Serão enviados automaticamente à Receita Federal e à Polícia Federal. Parecerá que Almeida vinha lavando dinheiro há anos. A queda será espetacular. Perfeito. Ele tirou tudo de mim, Rafael. Minha reputação, meu dinheiro, minha posição na empresa que ajudei a construir. Até Elisa ele afastou de mim. Luna prendeu a respiração. Elisa, esse nome parecia causar uma dor profunda em ambos os homens. Não fale dela, Marco, advertiu Rafael. Isso é sobre negócios, não sobre o passado. Marco passou a mão pelo rosto, visivelmente perturbado. É sobre justiça. Almeida vai perder tudo, assim como eu perdi. Na sexta-feira, 10 horas da manhã, será o fim do grande Ricardo Almeida. Os homens afastaram-se, deixando Luna trêmula de medo e determinação. Agora ela tinha detalhes, tinha confirmação. Sabia exatamente o que estava sendo planejado. O desafio era fazer Ricardo Almeida acreditar nela. Uma menina de rua sem nada além de sua palavra e sua memória extraordinária. Amanhã seria sua última chance. Luna encolheu-se sob um papelão, abraçando a mochila de unicórnio. A chuva fina continuava a cair, encharcando as pontas de seu cabelo cacheado. Em sua mente, um plano começava a tomar forma. Havia outro caminho para chegar até Ricardo Almeida, uma abordagem que não havia considerado antes. Se não podia entrar no prédio, precisaria interceptá-lo do lado de fora. O relógio da cidade marcou meia-noite. Quinta-feira havia chegado. Restavam apenas 34 horas para impedir a destruição de um império, e sem que ela soubesse, para mudar seu próprio destino para sempre. A quinta-feira amanheceu com um céu limpo sobre São Paulo, como se a cidade tivesse lavado toda a sujeira na chuva da noite anterior. Para Luna, seria o dia decisivo, a última oportunidade real antes da fatídica ligação de sexta-feira. Após passar a manhã observando o edifício Almeida Tech, ela havia elaborado um plano simples, mas arriscado. Durante suas tentativas anteriores, Luna percebera que Ricardo sempre saía para almoçar por volta do 12:30, geralmente acompanhado por executivos e seguranças. Naquele dia, porém, precisaria interceptá-lo de alguma forma, chamar sua atenção o suficiente para que ele a ouvisse, sem ser imediatamente afastada pela segurança. Às 11 horas, Luna posicionou-se estrategicamente na praça, em frente ao edifício. Comprara um pequeno buquê de flores com o dinheiro que havia economizado. 3 rosas vermelhas, amarradas com uma fita branca. Sua aparência continuava humilde, mas havia se esforçado para estar mais apresentável. Lavara o rosto várias vezes, penteara os cabelos cacheados e vestira sua única camiseta sem manchas. Preciso parecer confiável, murmurou para si mesma, repetindo as palavras que ensaiara durante toda a madrugada.
Enquanto isso, no 13º andar, Ricardo recebia as primeiras informações da investigação solicitada a Carlos Ribeiro. Encontrei algumas inconsistências, relatava Carlos, mostrando documentos em seu tablet. Os representantes legais do comprador existem. São advogados registrados nas Ilhas Cayman, mas seu histórico de clientes é bastante nebuloso. Algum vínculo com Marco Vasconcelos? Perguntou Ricardo, tamborilando os dedos na mesa de mogno. Nada conclusivo ainda. Marco tem mantido o perfil baixo desde que saiu da empresa. Sabemos que ele abriu uma pequena consultoria em tecnologia no Uruguai, mas sem movimentação financeira que justifique uma aquisição deste porte. Ricardo franziu o senho, a inquietação crescendo. Continue investigando. Quero resultados concretos até amanhã de manhã, antes da ligação final. Posso sugerir adiar a transação até termos certeza absoluta? Questionou Carlos. Impossível. O contrato prevê uma multa de 50 milhões se eu cancelar ou adiar sem justificativa concreta. Não posso arriscar esse prejuízo baseado apenas em suspeitas. A reunião foi interrompida por Patrícia. Senhor Almeida, seu almoço com os investidores da Ásia está confirmado para 12:30 no Fasano. Ricardo agradeceu com um aceno e dispensou Carlos, que prometeu intensificar as investigações. Enquanto ajeitava a gravata e pegava o paletó, Ricardo não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. 3 anos administrando a empresa sozinho, após a partida de Elisa, haviam aguçado seu instinto para problemas. E seu instinto raramente falhava. Às 12h25, Luna viu a movimentação característica no lobby que indicava a saída de Ricardo. Seu coração acelerou. Era agora ou nunca. Posicionou-se próxima à entrada principal, as flores apertadas contra o peito, repetindo mentalmente o que diria. A comitiva de Ricardo emergiu pelas portas giratórias. Primeiro 2 seguranças, depois o próprio empresário, seguido por 3 executivos asiáticos e mais um segurança. Todos caminhavam em direção a 2 Mercedes pretas estacionadas na calçada. Luna respirou fundo e avançou, determinada, como se tivesse sido enviada para entregar as flores. Antes que os seguranças pudessem interceptá-la, ela estendeu o buquê diretamente para Ricardo. Senhor Almeida, por favor, preciso falar com o senhor. É sobre a ligação de amanhã. Um dos seguranças imediatamente se colocou entre ela e Ricardo. Afaste-se, menina. O senhor Almeida não está aceitando entregas pessoais. Luna, desesperada, elevou a voz. É sobre Marco Vasconcelos. É uma armadilha. O número de telefone vai roubar todo o seu dinheiro. O nome de Marco fez Ricardo parar abruptamente. Ele olhou para a menina maltrapilha com as flores na mão. Depois para seu chefe de segurança. Está tudo bem, Jorge. Deixe-a falar. Senhor, estamos atrasados para o almoço, alertou um dos executivos, visivelmente desconfortável. Um momento. Ricardo voltou-se para Luna, mantendo distância cautelosa. Como você sabe sobre Marco Vasconcelos? E que ligação é essa que você mencionou? Luna falava rapidamente, as palavras atropelando-se. Eu ouvi tudo, senhor. Estava dormindo no beco atrás do bar Esquina, perto daqui. 2 homens estavam conversando. Um deles era Marco. Ele falou que quando o senhor ligar para o número amanhã, um sistema vai roubar todo o seu dinheiro e enviar documentos falsos para a polícia. Ricardo estudou a menina com intensidade. Havia desespero genuíno em seus olhos, mas também uma lucidez que contradizia a aparência de menina de rua. Você ouviu isso quando? Anteontem à noite. E ontem de novo, no mesmo lugar, eles voltaram e falaram mais detalhes. O sistema é automático. Vai transferir tudo para contas nas Ilhas Cayman em 2 minutos. E o comprador não existe. É tudo armação do Marco para se vingar do senhor. O rosto de Ricardo empalideceu ligeiramente. As informações batiam com o que estava investigando. As contas em Cayman, o comprador misterioso, a ligação final agendada para amanhã. Como uma menina de rua saberia desses detalhes? A transação era confidencial, conhecida apenas por um círculo restrito. Senhor Almeida, precisamos ir, insistiu um dos executivos. Ricardo tomou uma decisão rápida. Jorge, leve essa menina para meu escritório. Patrícia deve ficar com ela até eu retornar. Ofereça-lhe comida e algo para beber. Voltando-se para Luna, perguntou. Qual é seu nome? Luna, senhor.
Luna, se o que você está dizendo for verdade, precisamos conversar mais. Você pode me esperar por 2 horas? Luna assentiu vigorosamente, os olhos brilhando de alívio. Posso esperar o tempo que for preciso, senhor. Enquanto Ricardo entrava no carro com os investidores, Jorge conduziu Luna de volta ao edifício. Ela ainda segurava as flores, agora um pouco amassadas pela tensão do momento. No lobby, alguns funcionários olharam com curiosidade para a menina de rua escoltada pelo chefe de segurança. O senhor Almeida pediu que a levasse ao escritório dele, explicou Jorge à recepcionista, que ergueu as sobrancelhas em espanto. No 3º andar, Patrícia recebeu Luna com um misto de surpresa e desconfiança. Você pode se sentar ali, indicou um sofá de couro na antessala. Quer água? Ou talvez um refrigerante? Água, por favor, respondeu Luna timidamente, sentando-se na beirada do sofá, temendo sujar o couro impecável com suas roupas desgastadas. O escritório de Ricardo Almeida era maior que qualquer lugar onde Luna já havia estado. Pelas janelas enormes, podia ver toda a cidade de São Paulo se estendendo até o horizonte. Na parede atrás da mesa de Ricardo, uma foto chamou sua atenção. O empresário ao lado de uma mulher bonita de cabelos castanhos e sorriso gentil. Elisa, presumiu Luna. Patrícia retornou com água e um sanduíche. O Sr. Almeida sugeriu que você talvez estivesse com fome. Luna aceitou agradecida, percebendo subitamente quanta fome tinha. Devorou o sanduíche em minutos, enquanto Patrícia a observava com uma mistura de pena e curiosidade. Como você conheceu o Sr. Almeida? Perguntou a assistente, tentando entender a situação inusitada. Eu não o conhecia até hoje, respondeu Luna entre goles de água. Mas ouvi pessoas falando sobre ele, planejando fazer algo ruim. Precisava avisá-lo. Patrícia parecia cética, mas não fez mais perguntas. Por quase 2 horas, Luna esperou pacientemente, observando o movimento do escritório, as pessoas bem vestidas que entravam e saíam, os telefones que tocavam incessantemente. Às 14h45, Ricardo finalmente retornou, acompanhado por Carlos Ribeiro. Seu semblante estava sério quando entrou no escritório e indicou que Luna deveria segui-los para uma sala de reuniões privativa. Luna, este é Carlos Ribeiro da Inteligência Corporativa, apresentou Ricardo. Quero que você conte a ele exatamente o que ouviu, com todos os detalhes que puder lembrar. Luna assentiu, sentando-se à mesa de reuniões oval. Carlos tirou um gravador do bolso. Você se importa se gravarmos nossa conversa? Não, senhor. Luna, antes de começarmos, interveio Ricardo, preciso entender melhor sua situação. Quantos anos você tem? Onde estão seus pais? Tenho 11 anos, disse senhor. Não tenho pais que eu conheça. Cresci no abrigo Esperança até os 9 anos, quando fugi. Desde então vivo nas ruas, vendendo balas nos semáforos. Ricardo trocou um olhar significativo com Carlos, que fez uma anotação. E como você sabe meu nome? Como sabia onde me encontrar? Vi o senhor saindo deste prédio há alguns dias. Depois, quando ouvi aqueles homens falando sobre o Ricardo Almeida, percebi que era o mesmo homem de terno que eu tinha visto. Eles mencionaram a empresa, Almeida Tech. Não foi difícil encontrar o prédio. O difícil foi conseguir falar com o senhor. Entendo. Agora conte-nos exatamente o que ouviu. Cada palavra, cada detalhe. Luna fechou os olhos por um momento, como se acessasse um arquivo mental. Quando os reabriu, começou a falar com uma precisão impressionante, descrevendo a conversa que ouvira palavra por palavra, incluindo detalhes sobre o tom de voz dos homens, seus gestos, as roupas que vestiam. Mencionou o sistema automático, as contas em Cayman, os documentos falsos, a vingança planejada meticulosamente. Carlos tomava notas freneticamente, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer pontos específicos. Ricardo ouvia com atenção crescente, o rosto cada vez mais tenso. E eles mencionaram uma mulher chamada Elisa, concluiu Luna. O Marco ficou muito perturbado quando falou dela. Disse algo como, até Elisa ele afastou de mim. Ricardo empalideceu visivelmente, as mãos apertando o braço da cadeira. Elisa era minha esposa. Ela e Marco foram próximos antes do nosso casamento. O senhor acredita em mim? Perguntou Luna ansiosa. Ricardo e Carlos trocaram olhares. Sua história coincide com informações que já estávamos investigando, respondeu Ricardo cautelosamente.
Mas precisamos de provas concretas antes de tomarmos qualquer ação. O beco, exclamou Luna subitamente. Eles disseram que voltariam lá hoje à noite para os ajustes finais no sistema. Se o senhor estiver lá, poderá ouvi-los também. Carlos inclinou-se para a frente, interessado. Isso poderia funcionar. Podemos instalar equipamentos de gravação, captar a conversa como evidência. Ricardo consultou o relógio. Temos poucas horas para preparar tudo. Voltou-se para Luna. Você consegue nos mostrar exatamente onde eles se encontraram? Luna assentiu vigorosamente. Sim, senhor. Conheço cada canto daquele beco. Ótimo. Ricardo levantou-se, determinação substituindo a incerteza em seu semblante. Carlos, reúna sua equipe. Precisaremos de equipamento de vigilância, autorização judicial emergencial e, por precaução, alguns homens de confiança. Virando-se para Luna, Ricardo suavizou o tom de voz. Quanto a você, Luna, obrigado. Independentemente do que acontecer a partir de agora, você demonstrou uma coragem extraordinária. Não sei o que a motivou a me ajudar, mas sou grato por isso. Luna sorriu timidamente, as mãos ainda segurando o copo de água. O senhor parecia triste como eu. Pessoas tristes deveriam ajudar umas às outras. A simplicidade da resposta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Havia algo na sabedoria simples daquela criança que cortava através de todas as camadas de sofisticação empresarial que havia construído ao seu redor. Por um momento, viu-se refletido nos olhos daquela menina de rua. Ambos solitários, ambos lutando para sobreviver em mundos hostis. Patrícia, chamou pelo interfone. Providencie roupas limpas para Luna e um quarto no Hotel Unique. Ela ficará lá esta noite sob proteção. Amanhã decidiremos os próximos passos. O sol começava a se pôr sobre São Paulo. Em poucas horas, Ricardo Almeida e Luna estariam de volta àquele beco, na esperança de capturar a evidência que impediria a destruição de um império e, sem que ambos pudessem prever, lançaria as bases para uma ligação que mudaria suas vidas para sempre. O entardecer em São Paulo tingiu o céu de laranja e roxo, transformando os arranha-céus em silhuetas escuras contra o horizonte. No quarto do Hotel Unique, Luna olhava maravilhada para sua própria imagem no espelho. Vestia roupas novas, jeans, camiseta branca e um casaco leve, que Patrícia havia providenciado às pressas. Seu cabelo cacheado, limpo e penteado pela primeira vez em semanas, emoldurava um rosto que agora exibia o brilho da esperança. "Está confortável?" perguntou Patrícia, que havia sido designada para acompanhá-la até o retorno de Ricardo. Luna assentiu, ainda admirando o quarto futurista do Hotel 5 Estrelas, com sua janela oval e vista panorâmica da cidade. "Nunca vi um lugar assim", confessou, tocando timidamente a colcha macia da cama king size. Às 19h30, Ricardo chegou ao hotel acompanhado por Carlos e 2 homens, discretamente vestidos, mas com a postura inconfundível de profissionais de segurança. Luna percebeu imediatamente a tensão no rosto do empresário. "Conseguimos a autorização judicial para a gravação", anunciou Ricardo, entrando no quarto. "Instalamos equipamentos no beco. Agora precisamos que você nos mostre exatamente onde eles conversaram antes." Luna concordou prontamente. Em 20 minutos, estavam todos em uma van sem identificação, estacionada a uma quadra de distância do bar esquina. Ricardo, Carlos e Luna ocupavam o banco traseiro, enquanto os 2 agentes de segurança sentavam-se à frente, monitorando equipamentos de vigilância. Segundo Luna, eles geralmente aparecem por volta das 22h, explicou Carlos, ajustando um pequeno fone de ouvido. "Instalamos 3 microfones direcionais e 2 câmeras térmicas no beco. Se eles aparecerem, captaremos tudo." Ricardo parecia pensativo, olhando pela janela escurecida da van. "E se não aparecerem? Amanhã às 10h é a ligação final. Não terei tempo suficiente para cancelar a transação sem provas concretas." "Eles virão", afirmou Luna com convicção. "Ouvi eles combinando. Hoje seria o último ajuste no sistema antes de amanhã." O tempo passou lentamente dentro da van. Luna ocasionalmente apontava pedestres para Ricardo, explicando suas histórias nas ruas. Quem vendia o quê? Quais áreas eram seguras para dormir? Quais guardas eram gentis e quais eram violentos? Ricardo ouvia com interesse genuíno.
descobrindo um mundo paralelo que existia literalmente à sombra de seu império empresarial. Como você desenvolveu essa memória extraordinária? Perguntou Ricardo, impressionado com a riqueza de detalhes que Luna fornecia. Luna deu de ombros. Sempre fui assim. No abrigo, as professoras diziam que eu tinha memória fotográfica. Consigo lembrar de quase tudo que vejo ou ouço. É útil nas ruas. Sei quem me ajudou e quem tentou me enganar. Às 21h45, um dos agentes de segurança alertou. Movimento na entrada do beco. Todos se voltaram para o monitor que mostrava imagens térmicas do local. Duas figuras entravam cautelosamente no beco, olhando ao redor como se verificassem não estarem sendo seguidos. São eles, sussurrou Luna, reconhecendo os contornos de Marco e Rafael mesmo nas imagens térmicas imprecisas. Carlos ajustou o volume do receptor. Logo vozes começaram a soar nos alto-falantes da van. Tudo pronto para amanhã, dizia a voz que Luna identificou como sendo de Rafael. O sistema foi testado pela última vez esta tarde. Funcionou perfeitamente com os parâmetros simulados. E o número está ativo? Perguntou Marco. Sim. Quando Almeida discar, o sistema reconhecerá a origem da chamada e ativará automaticamente o protocolo de captura. Assim que ele inserir os códigos de acesso às contas offshore, o software iniciará a transferência total. Ricardo apertou os punhos, a confirmação de suas suspeitas estampada no rosto. E quanto aos documentos para as autoridades? Continuou Marco. Serão enviados automaticamente 30 minutos depois da transferência. Tempo suficiente para consolidar o movimento financeiro e impossibilitar qualquer reversão. Marco riu. Um som frio que fez Luna estremecer mesmo dentro da van. Perfeito. 3 anos, Rafael. 3 longos anos planejando cada detalhe. Amanhã, Ricardo Almeida conhecerá o mesmo sentimento de ter tudo tirado dele. E quanto a... Você sabe os outros assuntos? Perguntou Rafael, a voz subitamente hesitante. Marco fez um gesto impaciente. Não se preocupe. Ninguém jamais conectará aquele incidente na Serra do Mar a nós. Foi um acidente, lembra? E quanto ao outro problema, está enterrado há anos. Ricardo empalideceu, agarrando o braço de Carlos com força. Ele está falando de Elisa, sussurrou a voz trêmula de raiva e dor. Marco estava por trás do acidente que a levou embora. Luna observava Ricardo com preocupação. O empresário parecia ter envelhecido 10 anos em poucos segundos, o rosto contorcido por uma mistura de fúria e desespero. Continue gravando, ordenou Carlos aos agentes. Precisamos de cada palavra. No beco, a conversa prosseguia. Tenho que admitir, Marco, que às vezes penso no que Elisa diria se soubesse o que estamos fazendo, comentou Rafael. Marco endureceu visivelmente. Ela não saberia o que dizer porque não entenderia. Nunca entendeu. Escolheu Ricardo e seu império em vez de mim, mesmo depois de descobrir as manipulações que ele fez para nos separar. E quando finalmente percebeu a verdade e decidiu me procurar, foi quando aconteceu o acidente, completou Rafael sombriamente. Não foi um acidente para Ricardo, cuspiu Marco, o rosto contorcido de ódio. Ele manipulou as evidências, me incriminou pelo desvio de dinheiro, usou suas conexões para me destruir profissionalmente. Elisa estava vindo me encontrar naquele dia, sabia? Havia descoberto documentos que provariam minha inocência. Ela nunca chegou. Na van, Ricardo respirava com dificuldade. Mentiras, murmurou. Elisa descobriu os desvios de Marco. Ela estava indo à Polícia Federal com as provas. Luna segurou instintivamente a mão de Ricardo, oferecendo conforto silencioso. O empresário apertou a pequena mão em retorno, grato pelo gesto simples. A conversa no beco continuava, agora abordando detalhes técnicos do sistema fraudulento. Rafael explicava como o software redirecionaria o dinheiro através de vários países antes de chegar às contas finais, tornando o rastreamento praticamente impossível. E quanto à garota? Perguntou Marco repentinamente. Luna congelou percebendo que falavam dela. Que garota? Questionou Rafael confuso. Aquela menina de rua que fica rondando o prédio da Almeida Tech. Notei que ela estava observando muito atentamente a entrada nos últimos dias. Parecia estar esperando por alguém. Provavelmente apenas uma pedinte, desdenhou Rafael.
Mas se quiser, posso mandar alguém verificar amanhã antes da ligação. Não, deixe pra lá, decidiu Marco após um momento. Estou ficando paranoico. Uma criança de rua não representa ameaça ao nosso plano. Carlos desligou momentaneamente o microfone da van. Temos o suficiente. Eles acabaram de confessar a fraude e insinuaram envolvimento no acidente de sua esposa. Com esta gravação e a autorização judicial, podemos acionar a Polícia Federal agora mesmo. Ricardo assentiu lentamente, o choque inicial dando lugar à determinação fria. Façam isso. Quero Marco e seu cúmplice presos antes do amanhecer. Enquanto Carlos coordenava a operação com as autoridades pelo telefone, Ricardo voltou-se para Luna. Você estava certa em tudo. Se não fosse por você, amanhã eu teria perdido tudo. Como posso agradecer? Luna sorriu timidamente. Não precisa me agradecer, senhor. Só fiz o que achei certo. Não, Luna, você fez muito mais que isso, insistiu Ricardo. Você me salvou de uma destruição completa. E possivelmente trouxe justiça para Elisa. A voz do empresário falhou ao mencionar a esposa. Em menos de 30 minutos, viaturas discretas da Polícia Federal cercaram o beco. Marco e Rafael, surpresos pela abordagem repentina, foram detidos sem resistência, enquanto os agentes coletavam evidências adicionais de seus celulares e computadores portáteis. De volta ao Hotel Unique, Ricardo assistia ao noticiário da madrugada que já reportava a prisão de 2 suspeitos de planejarem uma fraude cibernética milionária contra um importante empresário do setor de tecnologia. Nenhum nome havia sido divulgado, protegendo momentaneamente a reputação de todos os envolvidos. Luna, exausta pelos eventos do dia, havia adormecido no sofá do quarto, enrolada em uma manta macia. Ricardo a observava com um misto de gratidão e admiração. Como uma criança que nada possuía, havia arriscado tanto para ajudar um completo estranho. A resposta veio em forma de memória. As palavras simples de Luna horas antes. O senhor parecia triste como eu. Pessoas tristes deveriam ajudar umas às outras. Talvez houvesse uma sabedoria profunda naquela observação infantil. Nos últimos 3 anos, desde a partida de Elisa, Ricardo havia se isolado em sua dor, transformando-a em ambição fria, distanciando-se de conexões humanas genuínas. A fortuna que acumulara não preenchera o vazio deixado pela perda. E agora, uma menina de rua com nada além de coragem e bondade havia não apenas salvo seu império financeiro, mas também oferecido uma janela para algo que ele havia esquecido: compaixão. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Carlos. Ricardo, eles confessaram tudo, anunciou sem preâmbulos. O sistema fraudulento, a armadilha financeira, tudo. Mas tem mais. Encontramos documentos no laptop de Marco que sugerem fortemente seu envolvimento no acidente de Elisa. Ele sabotou o freio do carro dela, Ricardo. Não foi um acidente. Ricardo fechou os olhos, uma dor profunda atravessando seu peito. Ele a matou porque ela descobriu suas fraudes? Não exatamente, respondeu Carlos hesitante. Segundo os documentos, Elisa havia descoberto que Marco desviava dinheiro, sim. Mas também encontrou evidências de que ele havia falsificado sua assinatura em vários documentos da empresa. Ela estava a caminho da Polícia Federal quando o carro saiu da estrada na Serra do Mar, completou Ricardo, a voz embargada. Exato. E tem mais uma coisa, Ricardo. Algo sobre uma mulher chamada Teresa Campos. Ainda estamos investigando quem ela era. O nome não significava nada para Ricardo. Mantenha-me informado. E Carlos, obrigado. Ao desligar, Ricardo notou que Luna havia acordado e o observava com olhos sonolentos. Está tudo bem, senhor? Sim, Luna. Graças a você, está tudo bem agora. Ele hesitou, depois perguntou. Luna, você já ouviu falar de uma mulher chamada Teresa Campos? Luna franziu o senho, concentrando-se. Não, senhor. O nome não me é familiar. Tudo bem. Não é importante agora. Ricardo sorriu, tentando afastar a sombra que a conversa com Carlos havia trazido. Você deve descansar. Amanhã será um novo dia para nós dois. Enquanto Luna voltava a adormecer, Ricardo permaneceu acordado, contemplando as reviravoltas impressionantes das últimas 24 horas. A transação fraudulenta havia sido evitada.
Marco estava preso, finalmente enfrentando a justiça por seus crimes. A verdade sobre Elisa começava a emergir, e uma menina corajosa havia entrado em sua vida, transformando-a completamente. Que Ricardo não sabia era que a menção a Teresa Campos abriria ainda outra porta no passado, uma que conectaria seu destino ao de Luna de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. Luz da manhã invadiu o quarto do Hotel Unique, despertando Luna de um sono profundo e reparador. O primeiro em anos em uma cama de verdade. Por um momento, ela ficou desorientada até que as memórias do dia anterior voltaram em cascata. O beco, a operação policial, Marco e seu cúmplice sendo detidos. Ricardo já estava acordado, falando ao telefone próximo à janela. Vestia uma camisa limpa e calças sociais, mas havia dispensado a gravata e o paletó, uma informalidade rara para ele. Sim, cancele todas as reuniões de hoje. Preciso resolver questões pessoais urgentes, instruía a Patrícia. Ao perceber que Luna havia despertado, sorriu e encerrou a ligação. Bom dia. Dormiu bem? Luna assentiu, ainda maravilhada com o conforto da cama luxuosa, como nunca antes. Pedi o café da manhã para nós. Deve chegar em alguns minutos. Ricardo sentou-se na poltrona próxima à cama. Enquanto isso, precisamos conversar sobre seu futuro, Luna. A menina endireitou-se subitamente alerta. Em sua experiência, quando adultos falavam sobre seu futuro, geralmente significava mais mudanças, mais incertezas. Você salvou minha empresa e possivelmente minha vida, continuou Ricardo. Nunca conseguirei agradecer o suficiente por isso. E não posso, em sã consciência, permitir que você volte para as ruas. O senhor vai me mandar de volta para o abrigo? Perguntou Luna, tentando esconder o desapontamento na voz. Ricardo balançou a cabeça. Não, a menos que seja o que você deseje. Estive pensando muito durante a noite e gostaria de oferecer outra opção. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Gostaria que você considerasse ficar sob minha tutela, pelo menos temporariamente. Tenho uma casa grande com quartos vazios e pessoas que poderiam cuidar bem de você. Luna arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que ouvia. O senhor quer que eu more? Com o senhor? Sim. Sei que parece repentino e entendo completamente se você precisar de tempo para pensar nisso. Também entendo que sou praticamente um estranho para você, mas prometo que teria o melhor cuidado, educação e tudo o que precisar. Antes que Luna pudesse responder, batidas na porta anunciaram o café da manhã. Um garçom entrou empurrando um carrinho com frutas frescas, pães, sucos, ovos e uma variedade de quitutes que fizeram os olhos de Luna brilharem. Enquanto comiam, Ricardo recebeu uma ligação de Carlos. Pelo tom da conversa, eram notícias importantes. Luna observava atentamente as expressões do empresário, que alternavam entre surpresa, confusão e algo que parecia uma realização profunda. Entendo, disse Ricardo finalmente. Traga esses documentos ao meu apartamento às 2 da tarde. E Carlos? Obrigado por isso. Desligando o telefone, voltou-se para Luna com uma expressão curiosa. Luna, você disse que cresceu no abrigo Esperança, correto? Até que idade exatamente? Sim, senhor. Desde bebê até os 9 anos, quando fugi. E você sabe algo sobre sua família biológica? Seus pais? Luna balançou a cabeça negativamente. As freiras diziam que fui deixada na porta do abrigo quando era recém-nascida. Nunca soube quem eram meus pais. Ricardo assentiu pensativamente, como se confirmasse algo para si mesmo. Luna, acho que acabamos de descobrir algo importante sobre seu passado, mas preciso verificar alguns detalhes antes de compartilhar com você. Tudo bem? A menina concordou, curiosidade e apreensão, misturando-se em seu olhar. Após o café, Ricardo providenciou roupas novas para Luna e anunciou que precisavam ir até seu apartamento no Jardim Europa. No caminho, explicou que morava sozinho desde a partida de Elisa, com apenas uma governanta que vinha diariamente e um segurança que permanecia na portaria do luxuoso prédio. O apartamento de Ricardo ocupava todo o último andar do edifício, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera. Luna ficou boquiaberta com a elegância do lugar. Amplas janelas, móveis de design, uma biblioteca impressionante e obras de arte modernas.
Mas o que mais chamou sua atenção foi a ausência de calor humano. Não havia fotos pessoais, exceto uma única imagem de Ricardo e Elisa na mesa de trabalho. Os espaços, embora impecáveis, transmitiam uma solidão profunda. Você pode ficar no quarto de hóspedes por enquanto, indicou Ricardo, mostrando um amplo cômodo com cama queen size, banheiro privativo e uma pequena varanda. Se decidir aceitar minha proposta, podemos decorá-lo como você preferir. Luna explorou o quarto com admiração, tocando os lençóis macios e abrindo as gavetas vazias da cômoda de madeira clara. É mais espaço do que já tive na vida toda. Às 14h em ponto, Carlos Ribeiro chegou carregando uma pasta de documentos e um semblante sério. Ricardo pediu que Luna esperasse no quarto, enquanto conversavam na biblioteca. A curiosidade foi mais forte, e ela se aproximou silenciosamente da porta, captando fragmentos da conversa. Confirmado pelo DNA, dizia Carlos. Os documentos encontrados no computador de Marco não deixam dúvidas. E ela nunca soube? Perguntava Ricardo, a voz embargada. Aparentemente, não. Marco manteve tudo em segredo, inclusive de Elisa. Luna afastou-se da porta, confusa. Estavam falando dela? O que Marco tinha a ver com sua história? 10 minutos depois, Ricardo bateu suavemente em sua porta. Seu rosto estava pálido, mas havia uma determinação calma em seus olhos. Luna, precisamos conversar. Descobrimos algo que vai mudar nossas vidas para sempre. Na biblioteca, Ricardo indicou que ela se sentasse no sofá de couro, enquanto ele permanecia em pé, como se precisasse do movimento para organizar os pensamentos. Luna, o que vou lhe contar é complicado e possivelmente perturbador, mas você merece saber a verdade. Ele respirou fundo. Entre os documentos encontrados com Marco, havia informações sobre uma mulher chamada Teresa Campos. Você nunca ouviu esse nome, mas Teresa era uma funcionária da Almeida Tech nos primeiros anos da empresa. Luna ouvia atentamente, tentando entender para onde aquela história levava. Teresa era brilhante, trabalhava no departamento financeiro. Foi ela quem inicialmente descobriu os desvios de Marco, há 12 anos. Mas antes que pudesse me alertar, ela... Ricardo hesitou buscando palavras. Ela foi silenciada por Marco. Teresa estava grávida na época. O coração de Luna acelerou. Uma sensação estranha crescia em seu peito. Os documentos revelam que Marco forjou a identidade da criança usando contatos em hospitais. Ele entregou o bebê a um abrigo para apagar qualquer rastro do que havia feito. O abrigo Esperança, sussurrou Luna, as peças começando a se encaixar. Ricardo assentiu gravemente. Sim, Luna, todos os indícios apontam que você é filha de Teresa Campos. E ele hesitou, respirando fundo antes de continuar. E meu irmão mais novo, André. Luna sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seu irmão? Sim, André trabalhava comigo na empresa. Ele e Teresa estavam noivos quando... Ricardo interrompeu-se, evitando mencionar diretamente a tragédia. Marco encobriu tudo, fingindo que Teresa havia pedido demissão e mudado para outro país. André nunca se recuperou do desaparecimento repentino dela. Ele nos deixou 6 meses depois em um acidente de carro. Luna estava atordoada, incapaz de processar completamente o que ouvia. O senhor está dizendo que eu sou minha sobrinha, completou Ricardo, a voz embargada de emoção. Fizemos um teste de DNA preliminar com uma amostra do seu copo e meu sangue. A compatibilidade genética é inegável. Somos da mesma família. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto de Luna. Toda sua vida havia se perguntado quem era, de onde vinha. E agora, em uma reviravolta impossível, descobria não apenas suas origens, mas que tinha um familiar vivo, um tio que, por uma coincidência extraordinária, ela havia salvado. Isso significa que, começou Luna, tentando organizar os pensamentos. Significa que você não está mais sozinha no mundo. Luna! Ricardo aproximou-se, ajoelhando-se para ficar ao nível dos olhos dela. Significa que você tem uma família, uma casa, um lugar ao qual pertence. O empresário estendeu a mão hesitantemente, como se temesse que Luna pudesse desaparecer a qualquer momento. Ela olhou para a mão estendida e, após um momento de hesitação, lançou-se nos braços de Ricardo.
liberando anos de solidão em um abraço desesperado. Por vários minutos, tio e sobrinha permaneceram abraçados, ambos processando a magnitude daquela revelação. Carlos observava discretamente da porta, comovido com a cena. Quando finalmente se separaram, Ricardo segurou gentilmente os ombros de Luna. Entendo que isso é muito para absorver de uma vez. Você tem todo o direito de estar confusa, assustada, até mesmo desconfiada, mas prometo que farei tudo ao meu alcance para compensar os anos perdidos, para dar a você a vida que merecia ter desde o início. Luna enxugou as lágrimas, um sorriso hesitante formando-se em seus lábios. Então, quando o senhor me ofereceu para morar aqui, eu ainda não sabia que éramos parentes, confirmou Ricardo. Ofereci porque você salvou minha vida e porque vi em você uma coragem e bondade extraordinárias. Agora tenho ainda mais razões para querer você aqui. Você é minha família, Luna, a única família que me resta. Carlos pigarreou, interrompendo gentilmente o momento. Ricardo, precisamos discutir os aspectos legais. Há procedimentos para estabelecer oficialmente a guarda, especialmente considerando as circunstâncias incomuns. Ricardo assentiu. Claro, mas isso pode esperar algumas horas. Acho que Luna e eu precisamos de tempo para conhecer um ao outro adequadamente. Voltando-se para a sobrinha recém-descoberta, perguntou: O que você acha de darmos um passeio? Há tanto que quero lhe contar sobre seu pai. Meu irmão. Pela primeira vez desde que se lembrava, Luna sentiu uma sensação de pertencimento que transcendia qualquer conforto material. Não era a cama macia do hotel ou o luxuoso apartamento que a faziam sentir-se em casa. Era a conexão recém-descoberta, o laço invisível de sangue e história compartilhada. Eu gostaria muito disso, respondeu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Enquanto se preparavam para sair, Luna parou diante da única foto de Elisa na mesa de trabalho. Estudou os traços delicados da mulher, seu sorriso gentil. Ela teria adorado conhecer você, comentou Ricardo, notando o interesse de Luna. Elisa sempre quis que tivéssemos filhos. O destino não permitiu isso, mas talvez tenha encontrado outra maneira de realizar seu desejo. Luna tocou a moldura da foto com reverência. Ela parecia bondosa. Era a pessoa mais bondosa que já conheci, confirmou Ricardo, a dor da perda ainda evidente em sua voz. E sabe de uma coisa curiosa? Ela adorava unicórnios assim como você. Ele apontou para a mochila surrada de Luna, com sua estampa desbotada. Dizia que eram símbolos de esperança e magia no mundo real. A coincidência fez Luna sorrir. Talvez houvesse mesmo algo de mágico naqueles encontros improváveis, nas linhas invisíveis que conectavam pessoas através do tempo e do espaço. Enquanto saíam do apartamento rumo ao parque, Luna segurou instintivamente a mão de Ricardo. O empresário, inicialmente surpreso pelo gesto espontâneo, apertou a pequena mão com gentileza. Não havia mais o bilionário e a menina de rua. Apenas um tio e uma sobrinha, começando a reconstruir uma família despedaçada por tragédia e traição. O que nenhum dos dois sabia, enquanto caminhavam sob as árvores do Ibirapuera, era que Marco ainda guardava um último segredo, um que ameaçaria novamente a frágil felicidade que começavam a construir. As semanas seguintes trouxeram mudanças extraordinárias para Ricardo e Luna. Os procedimentos legais para estabelecer a guarda provisória foram acelerados graças às conexões de Ricardo e às circunstâncias excepcionais do caso. Um teste de DNA completo confirmou oficialmente o parentesco, selando o que ambos já sabiam em seus corações. Eram família. O quarto de hóspedes foi transformado em um espaço personalizado para Luna, com paredes em tons de azul celeste, uma estante cheia de livros, um computador de última geração e, sobre a cama, uma coleção de unicórnios de pelúcia, um presente surpresa de Ricardo que arrancou lágrimas de alegria da sobrinha. Outubro chegava ao fim, trazendo uma leve diminuição na temperatura de São Paulo. Naquela tarde de sexta-feira, Luna retornava de sua primeira semana na escola internacional, onde Ricardo a havia matriculado após avaliações que confirmaram sua inteligência extraordinária, apesar dos anos sem educação formal. Como foi o teste de matemática? Perguntou Ricardo, recebendo-a no apartamento.
Ele havia reorganizado sua agenda para estar presente sempre que Luna voltasse da escola. Um compromisso que surpreendeu até mesmo seus mais próximos colaboradores. "Acho que fui bem", respondeu Luna, colocando a mochila nova, ainda com estampa de unicórnio, mas agora de marca, sobre o sofá. "A professora disse que tenho aptidão natural para padrões numéricos, seja lá o que isso signifique." Ricardo sorriu, orgulhoso. A capacidade de Luna de absorver conhecimento era impressionante. Em apenas 3 semanas, ela havia recuperado meses de conteúdo, adaptando-se rapidamente ao ambiente escolar, apesar da inicial desconfiança dos colegas sobre sua história incomum. "Tenho uma surpresa para você", anunciou Ricardo, conduzindo-a até a biblioteca. Sobre a mesa central, ao lado de 2 copos de chocolate quente, estava uma moldura digital. Ricardo apertou um botão e a tela iluminou-se com a foto de um homem jovem, extremamente parecido com Ricardo, mas com traços mais suaves e um sorriso despreocupado. "Seu pai", explicou Ricardo suavemente. "André, aos 28 anos, 6 meses antes de conhecer sua mãe." Luna aproximou-se, hipnotizada pela imagem. Era a primeira vez que via o rosto de seu pai. Nos olhos dele, reconheceu o mesmo formato dos seus. No sorriso, uma familiaridade inexplicável. "Vocês eram parecidos", comentou, olhando de Ricardo para a foto. "Na aparência, sim, mas éramos muito diferentes em personalidade", respondeu Ricardo com um sorriso nostálgico. "Eu era o pragmático, sempre preocupado com negócios e números. André era sonhador, apaixonado por literatura e música. Complementávamos um ao outro perfeitamente na empresa." Luna tocou a tela suavemente. "E minha mãe? Você tem fotos dela também?" Ricardo assentiu, deslizando para a próxima imagem. Uma mulher de pele morena e cabelos cacheados, exatamente como os de Luna, sorria abraçada a André. Ambos usavam crachás da Almeida Tech e pareciam radiantes. Teresa Campos, brilhante contadora, espírito livre, talento musical. Seu pai costumava dizer que se apaixonou no instante em que a ouviu cantando no karaokê da festa de final de ano da empresa. Luna estudava cada detalhe da imagem, absorvendo avidamente essas peças de seu passado. "Eu tenho os cabelos dela, e seus olhos também. E pelo que venho observando, sua memória é extraordinária." Teresa tinha a mesma habilidade. Lembrava-se de páginas inteiras de relatórios financeiros após lê-los uma única vez. Por quase 2 horas, Ricardo compartilhou histórias sobre André e Teresa, mostrando mais fotos, contando anedotas de quando trabalhavam juntos. Para Luna, cada palavra era um tesouro inestimável, preenchendo o vazio de uma vida sem raízes. "Por que Marco fez isso com eles?" perguntou Luna finalmente, a pergunta que pairava sobre toda aquela história. "Por que separar minha mãe do meu pai? Por que me mandar para um orfanato?" Ricardo suspirou pesadamente, escolhendo as palavras com cuidado. "Marco sempre foi complexo, Luna. Brilhante, mas movido por inveja e ressentimento. Teresa descobriu os desvios que ele fazia. Milhões de reais sendo transferidos para contas pessoais. Quando o confrontou, ele temeu ser exposto e..." Ricardo parou, relutante em explicar a brutalidade do que havia acontecido. "Ele a machucou", completou Luna, compreendendo o que ficava por dizer. Ricardo assentiu gravemente. "E depois escondeu tudo. Nenhum de nós sabia que você existia. Se soubéssemos..." Sua voz falhou. "Se soubéssemos, teríamos movido céus e terra para encontrá-la." Luna segurou a mão do tio, oferecendo conforto. Era estranho como os papéis, às vezes, se invertiam entre eles. O poderoso empresário encontrando força na resiliência da sobrinha que crescera nas ruas. O momento foi interrompido pelo interfone. Era Carlos Ribeiro, solicitando uma reunião urgente. Quando o investigador entrou na biblioteca minutos depois, seu semblante estava carregado. "Precisamos conversar em particular, Ricardo." "Pode falar na frente de Luna", respondeu Ricardo firmemente. "Prometi a ela que não haveria mais segredos em nossa família." Carlos hesitou, depois assentiu. "Como queira. Marco Vasconcelos solicitou um encontro com você. Diz que tem informações cruciais sobre Elisa que só compartilhará pessoalmente." O rosto de Ricardo endureceu. "Ele está preso. Como espera que eu vá até lá?"
Na verdade, ele propôs uma videoconferência supervisionada. A Polícia Federal autorizaria com todas as medidas de segurança. Ricardo caminhou até a janela, observando o horizonte de São Paulo enquanto considerava a proposta. Qual é sua opinião, Carlos? É uma armadilha? É difícil dizer. Marco já confessou crimes suficientes para passar décadas na prisão. Não vejo o que ele ganharia com mais mentiras neste ponto. Ricardo voltou-se para Luna, que observava a conversa em silêncio. O que você acha? A pergunta surpreendeu tanto Luna quanto Carlos. O empresário realmente estava pedindo a opinião de uma criança de 11 anos sobre um assunto tão delicado? Luna refletiu por um momento antes de responder. Acho que o senhor deveria ouvi-lo, mas não acreditar facilmente. Marco já mentiu muito, mas se ele sabe algo importante sobre Elisa que possa trazer paz ao senhor, talvez valha a pena. Ricardo sorriu, impressionado com a sabedoria da resposta. Então está decidido. Carlos, organize a videoconferência para amanhã. Quero encerrar este capítulo de uma vez por todas. Na manhã seguinte, o escritório de Ricardo estava preparado para a videoconferência. Luna havia insistido em estar presente, e após alguma hesitação, Ricardo concordou, com a condição de que ela permaneceria fora do campo de visão da câmera. Precisamente às 10 horas, a tela da sala de reuniões iluminou-se, revelando Marco Vasconcelos em um uniforme prisional laranja. Mesmo nessas circunstâncias, ele mantinha uma postura arrogante, quase desdenhosa. Ricardo cumprimentou secamente. Obrigado por atender meu pedido. Não estou aqui para amenidades, Marco. Você mencionou informações sobre Elisa. Fale. Marco ajustou-se na cadeira, estudando o antigo sócio com intensidade. Antes de mais nada, quero que saiba que não sou responsável pelo acidente dela. Isso é uma verdade absoluta, que levarei para o túmulo. Ricardo permaneceu impassível. Continue. O que você não sabe é que Elisa me procurou 3 dias antes do acidente. Ela havia descoberto algo além dos desvios financeiros. Luna observava de um canto da sala, captando cada nuance da conversa, cada microexpressão de Marco. Havia algo estranho em seu comportamento, uma tensão subjacente que não combinava com suas palavras. Elisa encontrou documentos sobre Teresa e o bebê, continuou Marco. Estava determinada a revelar tudo, a encontrar a criança. E você a impediu? Concluiu Ricardo, a voz carregada de acusação. Não da maneira que você pensa, rebateu Marco. Sim, eu a desencorajei. Tentei convencê-la a esquecer o assunto, mas nunca, jamais atentaria contra ela. O acidente foi exatamente isso, um acidente. Por que eu acreditaria em você? Marco inclinou-se para a câmera. Porque tenho provas. Elisa gravou nossa última conversa sem meu conhecimento. O arquivo estava em um pendrive que ela sempre carregava no chaveiro. Aquele com o unicórnio que você lhe deu. A polícia o recuperou dos destroços do carro, mas nunca analisou o conteúdo porque parecia apenas uma lembrança pessoal. Ricardo empalideceu. Ele se lembrava perfeitamente do chaveiro, um presente de aniversário para Elisa em seu último ano juntos. Como você sabe disso? Porque quando soube do acidente, fui ao local antes que a polícia removesse tudo. Vi o pendrive entre os pertences dela. Não o peguei porque já havia muitas pessoas ao redor, mas tenho certeza que ainda deve estar com os itens pessoais dela em algum depósito policial. Luna percebeu um tremor sutil na voz de Marco. O homem estava mentindo, ou pelo menos omitindo parte da verdade. Tio Ricardo, sussurrou ela, aproximando-se para ficar fora da vista da câmera. Pergunte sobre o conteúdo da gravação. Se ele realmente sabe que existe, deve saber o que contém. Ricardo assentiu discretamente. Se essa gravação existe, Marco, o que ela revela exatamente? Marco hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para confirmar a suspeita de Luna. Revela minha inocência no acidente e mostra que Elisa estava determinada a encontrar a filha de Teresa e André. A gravação existe, interveio Carlos, que monitorava a conversa. Mas você nunca a ouviu, não é mesmo, Marco? Você sabe da existência dela porque Elisa mencionou, mas não faz ideia do conteúdo real. O rosto de Marco enrijeceu. Eu sei o suficiente. Na verdade, a Polícia Federal já recuperou o pendrive, mentiu Carlos, observando atentamente a reação de Marco.
Estamos apenas esperando a autorização judicial para acessar o conteúdo. A mentira funcionou. Marco empalideceu visivelmente. Isso é bom. Vai provar o que estou dizendo. Ricardo trocou um olhar rápido com Carlos, entendendo a estratégia. Então você não se importa se reproduzirmos essa gravação agora para verificar sua versão? Vocês não podem ter acesso a isso tão rápido, rebateu Marco, o nervosismo agora evidente. Na verdade, temos, insistiu Ricardo. A questão é, por que você está tão ansioso sobre essa gravação, Marco? O que Elisa realmente registrou? O ex-sócio parecia encurralado. Seu olhar oscilava entre raiva e medo. Finalmente, após um longo silêncio, ele suspirou derrotado. Ela gravou minha confissão sobre Teresa, sobre como eu a removi do caminho. Mas também gravou quando eu neguei qualquer envolvimento com os problemas mecânicos do carro dela. Porque essa é a verdade, Ricardo. Eu cometi muitos crimes, mas não sou responsável pela partida de Elisa. Luna, que observava cada microexpressão de Marco, puxou discretamente a manga de Carlos. Ele está dizendo a verdade sobre não ter causado o acidente, sussurrou. Mas está escondendo algo mais. Carlos assentiu, impressionado com a intuição da menina. Voltando-se para a tela, perguntou: se não foi você, Marco, quem poderia ter interesse na partida de Elisa? Marco desviou o olhar. Não sei. Mentira, sussurrou Luna. Ricardo, percebendo o jogo, intensificou a pressão. Você sabe, Marco. Diga-me a verdade completa, e talvez eu considere testemunhar a seu favor sobre sua cooperação. A oferta surtiu efeito. Marco olhou diretamente para a câmera. Rafael Mendonça, meu associado. Ele estava obcecado por Elisa desde que a conheceu. Quando percebeu que ela havia descoberto sobre Teresa e poderia me incriminar, tomou a iniciativa sem me consultar. Ele confessou depois, quando já era tarde demais para reverter. O nome confirmava as suspeitas que a polícia já vinha desenvolvendo. Rafael Mendonça, atualmente preso com Marco pelo esquema fraudulento, tinha habilidades mecânicas e acesso à garagem do prédio onde Elisa e Ricardo moravam. Há mais uma coisa. Ricardo, continuou Marco, a voz agora mais baixa. Algo que você precisa saber sobre Luna. Ricardo tensionou-se. Como Marco conhecia o nome da sobrinha? O que sabe sobre Luna? Sei que você a encontrou. Que descobriu que ela é filha de André e Teresa. O que você não sabe é que... Marco fez uma pausa dramática. Luna tem uma irmã gêmea. A revelação atingiu a sala como uma bomba. Luna sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Uma irmã? Uma gêmea? Isso é impossível, rebateu Ricardo. Os relatórios médicos mostram apenas uma criança. Porque eu alterei os documentos, confessou Marco. Separei as gêmeas ao nascer. Luna foi para o abrigo Esperança. A outra menina, Sofia, foi adotada por uma família no interior de Minas Gerais. Pensei que separando-as seria mais difícil rastrear a linhagem caso alguém investigasse o desaparecimento de Teresa. Luna segurou-se na mesa para não cair. Uma irmã gêmea. Em algum lugar existia alguém exatamente como ela, com o mesmo sangue, a mesma história biológica. Alguém que, ao contrário dela, havia crescido em uma família. Você tem documentos, registros, algo que comprove isso? Exigiu Carlos. Meu laptop apreendido contém uma pasta criptografada chamada Projeto Espelho. A senha é Teresa 1058. Lá vocês encontrarão tudo. Certidões de nascimento originais, documentos de adoção até o endereço da família adotiva em Poços de Caldas. Ricardo estava atordoado demais para falar. Foi Luna quem deu um passo à frente, entrando propositalmente no campo de visão da câmera. Por que está revelando isso agora? Perguntou diretamente a Marco, que pareceu surpreso ao vê-la. Porque vou passar o resto da minha vida na prisão, respondeu ele após um momento. E por mais erros que tenha cometido, separar gêmeas foi possivelmente o pior deles. Vocês merecem a chance de encontrá-la. Ricardo finalmente recuperou a voz. Se isso for mais uma de suas manipulações, Marco... Não é, interrompeu o ex-sócio. Pergunte a Luna. Com essa memória extraordinária que herdou de Teresa, ela provavelmente já percebeu que estou dizendo a verdade. Todos os olhares voltaram-se para Luna, que sustentou o olhar de Marco através da tela. Após um longo momento, ela assentiu lentamente.
Ele não está mentindo sobre Sofia, mas há algo mais que ele não está contando. Marcos sorriu amargamente, perspicaz como a mãe. O que não estou dizendo é que sempre me arrependi do que fiz com Teresa. Ela era inocente. Apenas cumpria seu trabalho ao reportar as irregularidades. Meu alvo era André, não ela, e certamente não as crianças. A videoconferência encerrou-se pouco depois, deixando Ricardo, Luna e Carlos em um silêncio atordoado. A existência de Sofia mudava tudo. Expandia a pequena família recém-formada e abria um novo capítulo na jornada que haviam iniciado juntos. Uma irmã, sussurrou Luna, as lágrimas escorrendo livremente. Eu tenho uma irmã. Ricardo abraçou a sobrinha, sua própria mente um turbilhão de emoções. E vamos encontrá-la, Luna, prometo a você. Vamos encontrar Sofia e completar nossa família. Enquanto a tarde caía sobre São Paulo, Ricardo fazia ligações frenéticas, mobilizando investigadores e advogados. Luna permanecia na janela do apartamento, olhando para o horizonte, imaginando como seria sua irmã. Teria os mesmos cabelos cacheados, a mesma memória extraordinária. Sentiria também aquele vazio inexplicável que sempre a acompanhara, como se parte de si estivesse em outro lugar. Em algum lugar de Minas Gerais, uma menina chamada Sofia vivia sua vida, completamente alheia à reviravolta que estava prestes a acontecer. Duas meninas separadas pelo destino, duas metades de um mesmo começo, prestes a se reencontrarem em uma história que transcendia qualquer ficção. A pequena cidade de Poços de Caldas amanheceu envolta na típica neblina das manhãs de inverno mineiro. A Mercedes de Ricardo serpenteava pela estrada que cortava as montanhas, aproximando-se cada vez mais do destino que mudaria para sempre a vida de todos os ocupantes do veículo. Luna observava pela janela as paisagens verdejantes, alternando entre a ansiedade e a excitação. Após 3 semanas de investigações meticulosas, finalmente haviam localizado Sofia Oliveira, sua irmã gêmea, vivendo com os pais adotivos, Helena e Joaquim Oliveira, proprietários de uma pousada nas encostas da Serra de São Domingos. Você está nervosa? Perguntou Ricardo, notando como a sobrinha brincava incessantemente com a pulseira de unicórnios que ganhara dele, um talismã que raramente tirava do pulso. Um pouco, admitiu Luna. E se ela não gostar de mim? E se os pais dela não quiserem que nos conheçamos? Ricardo sorriu reasseguradoramente. Helena e Joaquim parecem pessoas maravilhosas pelo que descobrimos. Criaram Sofia com muito amor. E quanto a ela não gostar de você, isso é simplesmente impossível. A advogada Renata Campos, sentada no banco traseiro ao lado de Luna, interveio gentilmente. Lembre-se que preparamos o terreno com cuidado. Primeiro contatamos os Oliveira. Explicamos a situação. Demos a eles tempo para processar tudo e conversar com Sofia. Eles mesmos sugeriram este encontro. Luna assentiu, agradecida pela lembrança. Na verdade, os Oliveira haviam se mostrado extraordinariamente receptivos desde o primeiro contato. Helena, professora de literatura na escola local, e Joaquim, engenheiro aposentado que gerenciava a pousada familiar, sempre haviam sido honestos com Sofia sobre sua adoção, embora desconhecessem completamente as circunstâncias criminosas por trás do processo e a existência de uma irmã gêmea. Quando a Mercedes finalmente estacionou diante da charmosa pousada vista das montanhas, o coração de Luna parecia querer saltar do peito. O local era idílico. Uma casa principal estilo chalé europeu, cercada por jardins bem cuidados e pequenos bangalôs independentes para os hóspedes. Ao fundo, as montanhas se erguiam imponentes contra o céu azul, que agora começava a aparecer conforme a neblina se dissipava. Uma mulher de meia-idade, cabelos castanhos presos em um coque simples e olhos gentis, saiu para recebê-los. Ao seu lado, um homem alto de cabelos grisalhos sorria nervosamente. Senhor Almeida, seja bem-vindo, cumprimentou Helena Oliveira, estendendo a mão. Sou Helena, e este é meu marido, Joaquim. Ricardo apertou as mãos de ambos, apresentando em seguida a advogada Renata. Depois, com um gesto suave, trouxe Luna para a frente. E esta é Luna. Helena levou as mãos à boca, visivelmente emocionada. Os mesmos cabelos cacheados, o mesmo formato de rosto. A semelhança era inegável.
mesmo sem ver as duas meninas lado a lado. É uma honra conhecê-la, Luna, disse Helena com voz embargada. Sofia está esperando na varanda dos fundos. Ela está bem tão ansiosa quanto você, imagino. Joaquim, percebendo a tensão no ar, sugeriu: que tal entrarmos? Preparamos um café da manhã especial. Assim todos podem se conhecer em um ambiente mais relaxado. O grupo seguiu pela casa principal, decorada com um charme rústico e acolhedor. Fotografias de família adornavam as paredes, muitas delas mostrando Sofia em diferentes idades. Luna estudava cada imagem com fascínio, vendo quase um espelho de como ela própria teria sido se tivesse crescido em circunstâncias diferentes. Quando chegaram à varanda dos fundos com sua vista espetacular para o vale, Luna congelou na entrada. Sentada em uma cadeira de balanço, folheando um livro com a mesma intensidade concentrada que Luna reconhecia em si mesma, estava Sofia. O tempo pareceu suspender-se, quando as duas meninas se encararam pela primeira vez. Era como olhar em um espelho, mas um espelho que mostrava uma versão alternativa de si mesma. Mesmos olhos, mesmos cabelos cacheados, mesmas sardas suaves nas maçãs do rosto. Sofia vestia um vestido simples de flores, os cabelos presos em uma trança lateral, enquanto Luna usava jeans e uma camiseta de unicórnio. Diferentes em estilo, idênticas em essência. Oi, foi tudo que Luna conseguiu dizer, a voz quase sumindo. Oi, respondeu Sofia levantando-se lentamente, o livro esquecido sobre a cadeira. Por um momento que pareceu eterno, as duas permaneceram a alguns passos de distância, estudando uma a outra com curiosidade e espanto. Então, como se respondessem, a um chamado silencioso que só elas podiam ouvir, ambas deram um passo à frente, simultaneamente. Você gosta de unicórnios, observou Sofia, notando a camiseta e a pulseira de Luna. Luna sorriu timidamente. Desde sempre. E você gosta de ler. Adoro. Principalmente histórias de aventura e mistério. Ricardo, Helena, Joaquim e a advogada observavam a cena com emoção, mantendo-se discretamente afastados para dar às meninas espaço para esse primeiro encontro. É estranho, continuou Sofia, mas desde que me lembro sempre senti como se estivesse faltando alguma coisa. Mamãe e papai são maravilhosos, mas havia um vazio que não fazia sentido. Luna assentiu enfaticamente. Eu sentia exatamente a mesma coisa, como se parte de mim estivesse em outro lugar. Como se fôssemos metades de um todo, completou Luna. As duas sorriram surpresas pela sincronia. Após outro momento de hesitação, Sofia estendeu a mão. Luna ignorou o gesto e, seguindo um impulso, abraçou a irmã. O abraço foi imediatamente retribuído, ambas agarrando-se uma à outra, como se temessem ser separadas novamente. Os adultos se afastaram discretamente, deixando as gêmeas a sós para esse momento sagrado de reconexão. Na sala de estar, sentaram-se para discutir o futuro que se abria à frente. Primeiro, quero que saibam que não tenho nenhuma intenção de interferir na vida que vocês construíram com Sofia, iniciou Ricardo. Ela é claramente amada e bem cuidada aqui. Meu único desejo é que as irmãs possam desenvolver um relacionamento e que Sofia conheça sua história familiar. Helena enxugou uma lágrima. Nós sempre dissemos a Sofia que ela era adotada, mas nunca imaginamos uma irmã gêmea, uma história tão complexa por trás de tudo. Quando soubemos a verdade, ficamos devastados, acrescentou Joaquim. Pensar que nossa felicidade foi construída sobre uma tragédia tão grande. A separação das gêmeas, a perda dos pais biológicos. Vocês não têm culpa de nada, assegurou Ricardo. Foram vítimas das manipulações de Marco tanto quanto todos nós. A advogada Renata interveio. Legalmente estamos diante de uma situação sem precedentes. Sofia tem uma família estabelecida, com pais adotivos que a criaram com amor. Luna agora está sob a guarda do Sr. Almeida, seu tio biológico. Não se trata de escolher entre uma situação ou outra, mas de encontrar um arranjo que permita às meninas manter um vínculo significativo. Temos uma proposta, disse Helena, trocando um olhar com o marido. Nossa pousada fica tranquila durante o ano letivo, exceto nos fins de semana.
Poderíamos passar alguns períodos em São Paulo para que Sofia frequentasse a mesma escola que Luna durante parte do ano. E nas férias e feriados, Luna poderia vir para cá. Ricardo sorriu, comovido pela generosidade da proposta. Isso seria maravilhoso. Posso providenciar um apartamento para vocês em São Paulo, próximo ao meu. Não queremos impor, começou Joaquim, mas Ricardo o interrompeu gentilmente. Não é imposição. É o mínimo que posso fazer pela família que cuidou tão bem da minha sobrinha todos esses anos. Na varanda, alheias à conversa dos adultos, Luna e Sofia compartilhavam histórias, preenchendo os 11 anos de separação com fragmentos de suas vidas tão diferentes. Então você cresceu nas ruas? Deve ter sido horrível, comentou Sofia, os olhos arregalados. Luna deu de ombros. Tinha dias ruins, mas também momentos bons. Aprendi a me virar, a observar as pessoas, a confiar nos meus instintos. E você? Como foi crescer aqui? Sofia sorriu, olhando para as montanhas. Tranquilo. Mamãe me ensinou a ler antes mesmo de ir para a escola. Papai me levava para caminhadas na mata todo domingo. Sempre tive uma vida estável, mas sempre me senti diferente das outras crianças, como se pertencesse a outro lugar também. Tinha sonhos estranhos sobre ruas movimentadas e prédios altos, e às vezes sentia uma tristeza que não fazia sentido, como se tivesse perdido algo precioso sem saber o que era. Sofia pegou a mão de Luna. Era você. Era você que eu sentia falta sem saber. Luna apertou a mão da irmã, as lágrimas brotando em seus olhos. Eu também, mesmo nas noites mais frias nas ruas, sonhava com uma menina igual a mim, em um lugar seguro e quente, como se meu coração soubesse que você existia. Temos tanto tempo para recuperar, suspirou Sofia. 11 anos. Mas temos o resto da vida pela frente, retrucou Luna com um sorriso. Sofia inclinou a cabeça curiosa. Como é o tio Ricardo? Mamãe e papai me contaram a história toda, sobre como você o salvou de perder tudo. Luna sorriu, orgulhosa. Ele é incrível. No começo parecia tão sério e distante, mas na verdade é gentil e engraçado quando relaxa. Sabia que ele mantém uma coleção de miniaturas de carros antigos? E todas as noites me conta histórias sobre nosso pai antes de dormir. E agora ele vai ser tio de nós duas, concluiu Sofia. É como um milagre, não é? De todas as pessoas em São Paulo, você encontrou justamente o tio que não sabia que tinha. Luna refletiu sobre a extraordinária série de coincidências que havia transformado sua vida. Acho que talvez não tenha sido coincidência. Mamãe e papai, nossos pais biológicos, quero dizer, talvez eles estivessem nos guiando de alguma forma. As gêmeas ficaram em silêncio por um momento, observando as montanhas. Era um pensamento reconfortante, que André e Teresa, de algum lugar além da compreensão, haviam orquestrado o reencontro de suas filhas. Os meses seguintes transcorreram em um turbilhão de adaptações e descobertas. Conforme combinado, Helena e Joaquim passaram a dividir seu tempo entre Poços de Caldas e São Paulo, onde Ricardo providenciou um confortável apartamento a poucas quadras do seu. Sofia foi matriculada na mesma escola internacional que Luna, onde ambas rapidamente se destacaram academicamente. Para surpresa de ninguém, Sofia também demonstrava a mesma memória extraordinária da irmã, embora a tivesse canalizado diferentemente, enquanto Luna possuía uma capacidade incrível de registrar conversas e interações, Sofia memorizava textos e informações escritas com a mesma facilidade. O aniversário de 12 anos das gêmeas, celebrado em fevereiro do ano seguinte, transformou-se em um evento memorável no apartamento de Ricardo. A sala, decorada com unicórnios a pedido de Luna e temas literários a pedido de Sofia, estava cheia de amigos da escola, vizinhos e funcionários da Almeida Tech, que haviam se afeiçoado às meninas. Patrícia, a antiga assistente que agora ocupava o cargo de vice-presidente de operações, observava Ricardo interagindo com as sobrinhas e sorria nostalgicamente. Nunca imaginei ver esse dia, comentou com Carlos Ribeiro, que também havia sido convidado. Ricardo transformado em um tio coruja. Carlos assentiu. A vida tem caminhos estranhos.
Ele estava prestes a vender tudo e se afastar dos negócios quando Luna apareceu. Agora tem 2 sobrinhas e mais energia para a empresa do que nunca. De fato, nos meses desde a descoberta de sua família, Ricardo havia não apenas mantido a Almeida Tech, mas expandido suas operações com uma nova divisão especializada em acessibilidade digital. Um projeto inspirado pela paixão de Sofia por literatura e pelo desejo de Luna de ajudar pessoas em situações vulneráveis. O caso de Marco Vasconcelos havia sido concluído com uma condenação de 25 anos por múltiplos crimes, incluindo fraude, tentativa de extorsão e o caso envolvendo Teresa Campos. Rafael Mendonça recebeu uma sentença ainda maior após a confissão do envolvimento no acidente que vitimou Elisa. A justiça, mesmo que tardia, havia finalmente chegado. Em uma tarde de domingo, 6 meses após o reencontro das gêmeas, Ricardo levou as meninas ao memorial dedicado a André e Teresa, que havia construído nos jardins da sede da Almeida Tech. Uma placa simples de mármore com os nomes dos dois, datas e a inscrição. Seus sonhos vivem através de suas filhas. Elas seriam maravilhosas mães, comentou Ricardo, observando Luna e Sofia depositarem flores no memorial. E André seria um pai extraordinário. Helena, que acompanhava o grupo junto com Joaquim, colocou a mão no ombro de Ricardo. Eles viveriam orgulhosos do tio que você se tornou. Ricardo sorriu emocionado. Sabe o que mais me impressiona? Como um simples ato de bondade de Luna mudou tudo. Uma menina que não tinha nada, arriscou tudo para ajudar um estranho. Pessoas tristes deveriam ajudar umas às outras, citou Joaquim, repetindo a frase que havia se tornado uma espécie de lema familiar. Luna tinha essa sabedoria natural mesmo vivendo nas ruas. Naquela noite, enquanto as gêmeas dormiam no quarto, que agora compartilhavam no apartamento de Ricardo, durante os dias de semana, o empresário sentou-se em sua biblioteca, olhando para a foto de Elisa. Ao lado dela, havia colocado uma nova moldura, com a primeira foto das gêmeas reunidas, tirada naquela manhã na varanda da pousada em Poços de Caldas. Você estaria feliz com nossa família improvável, meu amor, murmurou para a foto da esposa. De certa forma, você também ajudou a formá-la. Se não tivesse gravado aquela conversa com Marco, talvez nunca tivéssemos descoberto Sofia. O pendrive em formato de unicórnio que pertencera a Elisa agora repousava em uma pequena caixa de vidro na estante, um símbolo da verdade que, mesmo enterrada por anos, eventualmente encontrou seu caminho para a luz. Um ano após o fatídico dia em que Luna gritara, "Não ligue para esse número." Na calçada da Avenida Paulista, a vida de todos havia se transformado de maneiras inimagináveis. Luna, de menina de rua, a herdeira de um império tecnológico, agora dividia seu tempo entre os estudos intensos, projetos sociais para crianças em situação de rua, sua paixão pessoal e descobrir o mundo ao lado da irmã que nunca soube que tinha. Sofia, arrancada de sua existência tranquila em Poços de Caldas, havia se adaptado surpreendentemente bem à vida parcial em São Paulo, encontrando na irmã gêmea não apenas uma amiga, mas uma parte de si mesma que sempre sentira faltar. Ricardo, que estivera a um telefonema de perder tudo, agora tinha mais do que jamais sonhara, não em termos financeiros, mas em conexões humanas genuínas, propósito renovado e a família que o destino lhe devolvera de forma tão improvável. Helena e Joaquim, que temiam inicialmente perder a filha adorada para sua família biológica, descobriram que o amor podia se expandir, criando novos laços sem romper os antigos. Numa tarde de setembro, exatamente um ano após o dia que mudou tudo, Ricardo levou as gêmeas para um passeio especial pela Avenida Paulista. Pararam exatamente no ponto onde Luna o havia interceptado. Foi aqui, explicou Ricardo a Sofia, que já conhecia a história, mas nunca havia visitado o local exato. Sua irmã estava parada bem neste ponto, com 3 rosas na mão, gritando para que eu não fizesse aquela ligação. Luna sorriu, embaraçada e orgulhosa ao mesmo tempo. Eu estava tão nervosa. Tinha certeza que os seguranças me arrastariam dali antes que pudesse explicar. E se isso tivesse acontecido? Perguntou Sofia, sempre fascinada pelas coincidências e acasos que haviam reunido a família. Ricardo olhou para as 2 meninas, tão idênticas fisicamente,
tão distintas em personalidade, ambas igualmente preciosas para ele. Acredito que teríamos nos encontrado de qualquer maneira, eventualmente. Algumas histórias estão destinadas a acontecer, mesmo que tentem impedi-las. Luna pegou a mão de Sofia de um lado e a de Ricardo do outro. Juntos, os três continuaram seu passeio pela avenida movimentada. Uma família formada pelas circunstâncias mais improváveis, unida por laços que transcendiam o sangue e o tempo. Naquela tarde, enquanto observava as sobrinhas rindo juntas, em frente a uma vitrine decorada com unicórnios, Ricardo pensou em como sua vida havia se transformado no último ano. De um homem solitário obcecado pelo trabalho, a um tio dedicado com um novo propósito na vida. De um empresário prestes a vender tudo a um inovador com projetos inspirados pelas paixões das sobrinhas. E tudo porque uma menina corajosa havia gritado: "Não ligue para esse número", naquela calçada. Às vezes, refletiu Ricardo, aqueles que parecem não ter nada são os únicos que podem salvar quem tem tudo. E às vezes, salvar alguém significa, na verdade, salvar a si mesmo. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, as luzes da Avenida Paulista acendiam-se uma a uma, iluminando o caminho para a casa da família. Improvável que o destino, contra todas as probabilidades, havia reunido. Uma família formada não apenas por laços de sangue, mas por escolhas corajosas, segundas chances e o tipo de amor que transcende todas as barreiras, até mesmo o tempo e a separação. Uma família que começou com um grito de advertência de uma menina que não tinha nada para um homem que possuía tudo, exceto o que realmente importava. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Luna, Ricardo e Sofia tenha tocado seu coração. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a aqui clicando à sua esquerda. Se você gostou desta história, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e os encontros que transformam destinos. Não perca nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários. Afinal, como Luna nos ensinou, às vezes aqueles que parecem não ter nada são os únicos que podem mudar tudo.